Ok, pessoal. Então, eu vou fazer a prece no início. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e pedir o seu amparo, sua proteção para todos nós, permitindo que os trabalhadores da equipe espiritual do nosso cantinho, que está sempre junto de nós nos nossos estudos, embora cada um de nós esteja em seu lar, temos a certeza da presença desses benfeitores junto de nós. E pedimos a eles que nos intuam para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e estudar. E deixamos a nossa prece de Pai Nosso, entregue nas mãos da equipe espiritual do nosso cantinho, para auxiliar o irmão mais necessitado, abrindo o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, pessoal, lembrando, né, a todos que estavam conosco no estudo de domingo, né? Ah, não. Eita, só um minutinho, gente. Hoje eu tô difícil, viu? Não, eu não quero. Para. Como é que eu faço para parar? Ah, que droga. Pronto. Desculpem, gente. Estou meio atrapalhado aqui hoje. Na semana passada, no nosso estudo, né, nós tivemos a leitura e a discussão até o ponto em que ocorre a retirada, né, do embrião de dentro do útero da Cecília, que é a moça, né, que está que estava ali, e a enfermeira vê que ela está passando muito mal, porque no processo de retirada, que a moça exigia de qualquer jeito, né, o espírito pedia para ela não fazer, e ela foi em frente e exigia que fosse tirado. Se travou uma imensa luta, né, entre o espírito da mãe e o espírito do embrião, do espírito que ia nascer, né? E aí o espírito vai fazendo movimentos até chegar, né, no organismo, no, 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 no peito da mãe e alcança o coração, né? E ali ele provoca uma disritmia absurda, né? De tal maneira que agrava o processo hemorrágico, né? Que, tendo em vista que a extração do embrião foi por pedaços, né? Porque ele vai cortando e aí tem que soltar o embrião de onde teria o cordão umbilical, né? Naquela região é provocada uma grave hemorragia.
né? E com essa grave hemorragia, a enfermeira percebe que a situação é complicadíssima. Então, nós paramos, né, neste processo. Eu não sei se tem hoje gente nova no pedaço, né? Mas é só para lembrar que é um caso em que uma jovem, né, de 21 anos, presumíveis aí, ela quer realizar o processo abortivo e a mãe dela pede para o mentor espiritual, Calveraro, que fosse lá ajudar, mas a moça, mesmo tendo visto a mãe, e aí até mesmo conversado com ela, né? Mas é num estado que ela entende como sendo de sono, né? De sonho, ela não volta atrás. E aí ela exige da enfermeira que a atendia que ela retirasse o embrião de qualquer jeito de dentro dela. E a moça faz o serviço. Então, nós paramos neste ponto. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico. E parará, parará. Eu queria só saber assim, antes de nós recomeçarmos aqui, tem alguém que deseja fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Se não tiver, o Renato, então, vai começar a ler para nós. Vamos lá, então. Estão me ouvindo bem, gente? Bem, Eu estou. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio. Era Sem só um pouquinho, Oi. era só um pouquinho. Veja, no Brasil, na época, né, o aborto, como ainda hoje é, né, ele não é autorizado, né, a não ser em determinados casos específicos. Portanto, né, todos os abortos semelhantes, por motivos semelhantes a esse que a Cecília estava fazendo, né, era proibido por lei. E a enfermeira, então, cometeu um delito pela lei humana, certo? E, portanto, antes dela sair pedindo socorro, né, ela escondeu como pôde os vestígios da sua falta, ou seja, do seu crime. Do ponto de vista da lei brasileira, era crime, e ainda hoje é, o aborto. Ok? Isso é só uma informação, não é para conversa, para discussão, a não ser um pouco mais para frente, que a gente pode tecer os comentários que quisermos. Lembrando uma coisa importante: nós estamos estudando as causas do ponto de vista espiritual, as causas e consequências do ponto de vista espiritual, né, do aborto. Nós não estamos julgando ninguém. É importante a gente ter essa clareza aqui, ok? E se a gente fala assim, então, ela fez isso, fez aquilo, tal, 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 e que até possamos pessoalmente entender que aquilo foi uma falta, que não devia, né? Nós não estamos julgando as pessoas, inclusive porque, né, essa é uma história lá do passado,
né? E a gente espera que tanto o espírito da mãe quanto daquele que ela odiava e ele também odiava a mãe, né? Mas que estava pronto para fazer, né? Obter a oportunidade, eles esperamos que eles já estejam reencarnados, os dois, né? É a nossa ideia. Lembrando que já foi isso há quase 80 anos, né? Muito bem, desculpe, pode seguir. Bom, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Ambos, mãe e filha, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixaste retornar à luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente em minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Olha que tristeza, não é? Que situação mais difícil, porque, afinal de contas, o espírito recobra de imediato a sua situação. Quando a gente lembra que, ao reencarnar, o espírito entra num determinado torpor, né? E, portanto, ele fica inconsciente do ponto mais inconsciente do ponto de vista, né, da, vamos assim, daquilo que está lhe acontecendo, né? Quando ocorre uma situação como essa, grave como essa, né, ele já estava, já sabia que tinha sido tirado, né? Já tinha sido picotado. E, portanto, volta à consciência integral do espírito que ia reencarnar. E, infelizmente, não com os laços do amor, que ainda não tinham um pelo outro, mas pelos laços do ódio que os unia. E aí ele fala: você não vai sozinho, você vai comigo. E eles vão passar no plano espiritual por muito tempo, né? Um período de sofrimento intenso, um ligado ao outro, né? Com muito sofrimento, com muitos pensamentos de ódio, né? E de vingança. E ele, então, né, a leva à morte. Seguirás comigo para a morte. É o que ele coloca.
Então, você vê a força do pensamento, né? Ele consegue agir para agravar a hemorragia e levar a Cecília à morte, né? Comentários? Eduardo, Oi, isso baseado na força da vingança, né? a força do pensamento. É, Você viu? Gerou uma angústia, uma maldade tão grande dentro dele por essa recusa que... é pelo assassinato, né? Porque Mas é um sentimento de ódio, né? sentimento de ódio, não resta a menor dúvida. É muito triste, né? É uma situação muito triste, porque ele tentava fugir, né, ao alicate, né, as coisas que estavam sendo usadas para tirá-lo de lá, né? E, portanto, ele sofreu as consequências e ele sabia, aos poucos, ele foi tomando consciência de que ela estava abortando e pedia para parar, e ela não aceitava. E aí E aí, vai ter as consequências dele também pela decisão que ele tomou, né? Pelo caminho que ele quis tomar. pois é. E Mas a olha, enfermeira também, né, gente? A enfermeira também assumiu a responsabilidade para si de ter sim, provocado tudo isso. Ela pode esconder das leis humanas, mas não das leis divinas. não, Ela não também é. assumiu para ela um processo que vai continuar depois. Quem participa desse tipo de coisa realmente também é responsabilizado, né? Perante a justiça divina. No caso, viu, Faustinho, eles eram espíritos inimigos de vidas passadas. É o que vem da história. E aí, quando a gente se decide a reencarnar, e ainda mais esse espírito reencarnando como filho daquela que ele odiava e que ela odiava também, num processo, né, em que haveria possibilidade de, através do amor filial e do amor maternal, haver a reconciliação dos dois espíritos, né? Ela diz não, e ele não é um espírito evoluído o suficiente para perdoar. E Infelizmente, não. esse processo todo eles já deviam estar esperando que isso acontecesse, né? Ah, eu discordo. Será que não, Eduardo? Quem que você acha que estava esperando? Os Não, mentores não. espirituais? Os que programaram essa reencarnação, eu acho que deveriam ter imaginado, bom, isso pode acontecer. Se vier acontecer, como vai ser? Ah, mas então, né? Olha, eu só estou colocando porque Não, eu acho que é boa essa pergunta. Não, eu eles são acho tão que meticulosos para as coisas, né? Porque, veja bem, quando você sabe que dois espíritos são inimigos, mas não tem conhecimento disso na hora da reencarnação, bom, veja o caso do Sigismundo, né? Que o pai começou a sentir antes a presença, sentir antes. não, mas espera Não, aí. eu sei que é Não, bem não, mais não, não. leve o outro caso, mas é bem Não, mais não, mas suave. veja, eles são muito semelhantes. Olha aí, ó. Veja, a semelhança é imensa, tá bom? Primeiro, já eu abro a palavra para quem está pedindo.
só queria comentar. Primeiro, o Segismundo, né, antes de vir como filho, em que tinha o casal a quem ele tinha feito, né, cometido os assassinatos e tudo, né, os dois, a mulher e o pai dele, o que seria o pai dele, né, eles tinham já se acertado no plano espiritual. O Sigismundo começou a trabalhar para se preparar para a reencarnação, e o pai e a mãe tinham aceitado, antes de reencarnar, que o receberiam como filho. E, mais que isso, né? Naturalmente, quando chega o processo da reencarnação, aquele espírito que já tinha dado, entre aspas, o perdão para receber como filho, né? Tendo esquecimento da vida passada, tendo esquecimento da coisa, naturalmente ele percebe naquele que está chegando, certo? Um inimigo. Ele tem medo, na verdade, ele tem medo do outro, achando que ele vai ser assassinado. Você entendeu? Entendi. Bom, e aí, quando é esclarecida toda a situação, ele perdoa. E aí recebe o filho, né? O Sigismundo reencarna numa boa, tudo legal. No caso de reencarnações, né, como a desses dois espíritos, tendo em vista que o comportamento da jovem podia levar naturalmente a consequências de gravidez, certo? Pelo seu comportamento, não havia os métodos contraceptivos não eram os melhores na época e tudo, né? Ao invés de reencarnar qualquer um, certo? E tendo o espírito, pelo menos esse espírito em especial, sido preparado para reencarnar como filho dela, certo? Ele estava com todos os propósitos de vencer. Você vê as coisas. Nós tivemos a oportunidade de ir para frente, você que não quis, ele falou. Nós podíamos, através, né, do amor filial e tudo, ir para frente, mas você não quis. Então, já que você não quis, aí ele cria o ambiente da morte. Vamos ouvir a Alessandra, depois a gente volta. Alê. Eu penso igual o Faustinho. Eu acho que... Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Eu acho que a espiritualidade que cuida desse caso aí, já a probabilidade, a questão da probabilidade. Porque me chamou muito a atenção ele recobrar a consciência tão rapidamente. Né? Porque a gente estuda aí nos livros que tem todo um preparo, né, para você acoplar ali no feto e tudo mais, né? Você vai perdendo a consciência e tudo mais. E aí, de repente, ele, puf, acorda e ainda consegue levar a futura, né, a que seria uma mãe para ele, a desencarnação. Então, eu não sei, para mim, a probabilidade já era muito pequena, porque a espiritualidade está vendo tudo o que está acontecendo, né? Não é igual a gente aqui que está limitado nos nossos conceitos, preconceitos, só está vendo ao redor de nós. A espiritualidade não, está vendo tudo de cima. Então
estava vendo o tipo de vida que ela levava, estava vendo o medo que ela tinha de perder as regalias que ela já tinha junto ao pai. Então, era um quadro, na minha visão, era um quadro que ali, a chance, na verdade, a chance dela aceitar essa gravidez era mínima. Agora, a gente não tem todos os detalhes, né? Do porquê precisar acontecer isso e tudo mais. Mas olha, a gente que é tão pequenininho, só de ouvir a história, eu já penso assim, nossa, a chance dessa encarnação dar certo aí é mínima. Imagina os espíritos que estão ali cuidando de tudo, que estão auxiliando tudo. Então, eu acho que já era muito previsto, sim. E é claro, a rogativa da mãe, até pelo sentimento da própria mãe, né, de se sentir um pouco culpada, da filha ter aquele tipo de comportamento, tudo. Então, acho que é natural, acho que é um aprendizado para ambas, né? Porque a mãe toma consciência, né, do tipo de educação que ela deu. A filha se dá o direito ali de fazer as reclamações que ela também não estava errada, não estava 100% certo, mas também não estava errada, né? Quantos de nós criamos nossos filhos totalmente materialistas, né? Queremos que eles tenham tudo, que eles se formem em boas universidades, que não passem sofrimento, que não passem dor, enfim. Então, acho que esse encontro das duas foi um encontro para tomada de consciência, né? Delas duas despertarem para essa situação toda, mas na minha visão o percentual de dar certo essa reencarnação era mínimo. Era isso. Só deixa eu acrescentar uma coisinha, Eduardo, rapidinho. Pois não. Acho que realmente a espiritualidade pode ter visto que troço ia ser difícil, mas eles optaram para a oportunidade para os dois espíritos acontecer, né? E a gente não pode esquecer também que ambos tinham, ou têm o seu, tiveram, têm seu livre-arbítrio, e a mãe, a que engravidou, que acabou abortando, teve a oportunidade de manter a gravidez, tudo isso. Então, é um conjunto muito complexo. O que a Juliana, a Alessandra falou é verdade. Realmente eles devem ter, vamos ver se vai dar certo, porque a probabilidade era pequena, vamos tentar. Coloca e não dá certo, ué. O que vai fazer? Né? Eu não concordo, mas vamos ouvir o Faustinho agora. Vamos lá. Enquanto a Alessandra estava falando e eu ouvi o que o Eduardo falou, eu entendi a diferença, né? Realmente está certo. E a espiritualidade, por uma força maior, eles falam, não, nós precisamos fazer isso, né? E se der certo, ótimo. Se não der, vamos ver como vai ficar, porque eu estou falando como um simples mortal aqui que está, né? Estamos entrando na reta, mas porque, veja, é uma situação assim, ela poderia ter pensado, refletido e falou assim, não, olha, tudo bem, eu vou deixar essa criança vir, ela vai nascer, mas eu não vou cuidar dela. Ela tinha esse caminho também. E a mãe orientou tudo para que ela chegasse numa conclusão boa, que ela tomasse uma decisão adequada, boa, que facilitaria para ela. Mas ela não quis, né? Então, bom. Então, deixa eu só comentar, falando do ponto de vista das muitas coisas que eu já li nas diversas histórias e livros espíritas de modo geral, e o meu entendimento da doutrina, ok? Primeiro, muitas vezes a gente acaba ficando naquela visão meio estranha, né? Porque nós sempre julgamos do ponto de vista humano. Nós não temos capacidade de julgar do ponto de vista da espiritualidade superior, dos desígnios de Deus, não é? Muito bem. Isso não quer dizer nada.
É só para um comentário. Com certeza, nenhuma reencarnação é fadada ao mal, ao sofrimento de um ou do outro, no sentido de que Deus quer punir A, B ou C. Então, eu não concordo com a visão de que os espíritos fizeram a moça engravidar com esse espírito aí como filho, né? Sabendo que a chance de dar certo era mínima. Primeiro, né? Como nós não temos ideias do que aconteceu antes da reencarnação da moça, da Cecília, né? Bom, o pai era de família, né, que ele tinha uma fortuna e, obviamente, né, a prova da riqueza é uma das mais difíceis, tanto que ela falha exatamente na prova da riqueza. Ela não quer perder todos os privilégios que ela tinha do ponto de vista da vida material. Certo? Ela sabia que ia perder tudo, que ia para a miséria, ia ter que trabalhar para viver. E ela não quis fazer isso. Muito bem. Muito provavelmente, todo o grupo familiar foi preparado antes da reencarnação. E a gente lembra que, depois de reencarnados, nós vamos assumindo as nossas decisões, né? Exercendo o nosso livre-arbítrio. Muito bem. A mãe errou. Ela entende que errou na educação da filha. Mas a mãe não é responsável pelas decisões da filha. A mãe deu a oportunidade, muito provavelmente, esse espírito, que ia ser filho da Cecília, e que foi abortado, né, foi se preparando no plano espiritual antes de reencarnar. Certo? E a reencarnação viria. A gravidez viria. Estava prevista a reencarnação. O fato da Cecília, né, não querer... Espera só um minutinho, pessoal. O fato da Cecília não querer assumir a gravidez, né, a maternidade, vamos dizer, porque a gravidez já estava ali, certo? Não foi uma decisão intempestiva, né? E o espírito achava que ia dar certo. Toda a equipe espiritual trabalhou nesse sentido. Os espíritos superiores que governam as nossas vidas trabalham nesse sentido de que toda a situação, né, de reencarnação é para o bem e não é para o mal. E o fato de ter ocorrido numa gravidez, né, em que o rapaz, o menino, quando nascesse, não ia saber quem era o pai. Muito provavelmente. Certo? Pela história do que estava ali previsto pela mãe, falando assim, olha, muito provavelmente seu pai vai te expulsar de casa. Ela falou isso. Certo? Conhecendo as regras da sociedade em que eles viviam na época. O pai ia dizer, você desonrou a família, você está deserdada, vai embora, cai fora. Né? Então, nós vamos lá saber
se não era para ela passar, né, por uma prova dura como essa? Poderia ter sido diferente? Até poderia. Mas será que ela ia despertar para essa situação? Provavelmente não. Então, nós não temos os elementos completos. Mas, com certeza, na minha opinião, não há por que duvidar da espiritualidade superior, que o processo reencarnatório, dirigido por eles, é realizado sempre para o bem dos espíritos. E que eles apostam que vai dar certo, sim. Vamos pegar dentro dos nossos grupos familiares. Nós abraçamos uma doutrina que nos esclarece sobre um monte de coisas. Está aí, o que nós estudamos aí. Certo? Agora, podemos simplesmente falar assim, muito legal, tal, mas continuo vivendo a minha vida? Pode acontecer? Pode. É do livre-arbítrio de cada um. Você pode ter um ente querido que, conhecendo tudo isso, faz umas besteiras danadas, mesmo sabendo? Sim. Por quê? Porque cada um é um e toma as decisões nos momentos que tem que tomar a decisão. É assim que eu vejo esta questão, certo? O fato dele, só um segundinho, o fato do espírito tomar consciência imediata nesta situação é porque ele foi desligado num processo de ataque violento dela, não só mental, porque ela estava querendo expulsar e já estava fazendo fisicamente um monte de coisas. Certo? Ela fez o ataque mental a ele e tal, e ele foi desligado do corpo físico. O que restou dele eram partes que estavam jogadas fora. Certo? E ele recobra a consciência, sim. No momento de ódio supremo, ele recobra. Bom, o Faustinho estava abrindo a coisa dele, enquanto o Renato estava... Eu ia falar exatamente sobre isso na literatura espírita, ou pelo menos de vários casos. No aborto, como acontece, o espírito recobra mesmo, porque desligado do corpo, e muitos retornam ao plano espiritual presos a essa situação. Então, é um ódio crescente mesmo. Tem até casos, né, de que esses espíritos passam um longo período até se readaptarem, enfim. Então, isso acontece mesmo. Agora, acho que ninguém falou aqui que a reencarnação é feita para prejudicar, não foi essa a intenção, não. A gente só colocou que uma reencarnação, acho que estatisticamente foi essa colocação, que de repente o cara olha falando, isso daí, vamos tentar fazer o máximo para que dê certo, mas não necessariamente pode dar, porque ele poderia ter provocado um aborto, tem outro lado também, gente. Ele poderia ter olhado e falar, não, essa mãe eu não vou querer. Né? A gente sabe que tem casos assim. Então, é muito delicado uma situação onde ambos se odeiam e são colocados junto para reencarnar. Olha a situação. Mas eles se prepararam antes. Não, mas mesmo assim, Eduardo, mesmo se preparando antes, a mãe não tocou o barco. A mãe não. Isso eu só falei no começo, existe o livre-arbítrio dela, mesmo não sabendo de nada, né? O meio muda, a gente se diz que não influencia muito, o meio fez com que ela mudasse. Né? E poderia acontecer o inverso. A gente tem histórias também na literatura espírita do espírito não querer reencarnar e provocar um aborto. Então, para a espiritualidade, é muito difícil qualquer tipo de... acompanhar essas reencarnações deve ser uma coisa complicada para eles, sim, porque eles devem torcer o tempo todo, mas nem sempre dá certo, porque não depende deles, o final depende
do encarnado lá, né? Que é onde eu vejo a coisa mais difícil. Eu acho que eu já contei para vocês a história do meu pai, né? Já. Meu pai, quando nasceu, a mãe dele teve uma leita. E quando ele nasceu, naquela época, lá em 30, não tinha muito recurso. Aí ele não chorou, não se mexeu nada, acharam que ele estava morto e botaram ele numa caixa de sapato e largaram ele lá. Ele ficou dentro de uma caixa de sapato. No dia seguinte, a irmã mais velha, aquela Florinda, escutou o choro. Mas que raio, que barulho ele foi ver? Ele estava chorando na caixa de sapato. Você tinha contado essa. Os sobreviventes. Sobreviventes. Bom, vamos lá, então. Fala lá, Alessandro. Só para completar o que o Renato falou, é justamente isso. Eu não estou colocando em dúvida a espiritualidade superior, o planejamento, não foi nada disso que eu quis dizer. E eu também tenho certeza absoluta que toda reencarnação é para o melhor. A minha colocação é que eles já imaginavam que já existisse essa probabilidade. É só isso, não tenho dúvida nenhuma, certo? Foi o que o Renato colocou, só para confirmar. Certo. Eu só queria dizer, né, finalmente nessas coisas todas, que é o seguinte. As probabilidades de dar certo ou não, certo? Elas, logicamente, têm uma questão que é o livre-arbítrio interferindo nas decisões ao longo do tempo. Está previsto. Você se propôs. Então, ela se propôs e reencarnou. Né? Poderia ter tido uma mãe que olharia de outra maneira para o filho e não somente olhando a questão da vida material, o bem-estar material? Poderia. A mãe errou? Errou. Certo? Mas a mãe é mãe. E a filha é filha. São dois espíritos distintos, diferentes. E a filha poderia, certo? Buscar as coisas melhores. Ela preferiu, né, usufruir da vida. E deve ter ficado feliz que estava longe da mãe. Então, são espíritos em progresso espiritual ali, né? Sofrendo as consequências naturais de um processo, né? Que é, para quem não mora, vive no mundo de expiação e provas, né? É natural a imperfeição moral. E o negócio vai demorando, né? Para progredir. Esse que é o ponto. Ela podia ter aceitado quando a mãe falou. A enfermeira estava falando assim, olha, não seria melhor a gente não fazer e tal e coisa? Será que não foi um sonho importante para você mudar de opinião? Não quero mudar de opinião, de jeito nenhum. Certo? São as escolhas que a gente faz. Infelizmente, no meio do caminho, a gente muda a probabilidade. Né? Esse que foi. É assim que eu vejo, pessoal. Tá, então... Eduardo, eu gosto de colocar essas coisas assim, porque abre margem para uma conversa e para melhores entendimentos, né? Porque um monte de opiniões vem e possibilidades, né? E aí é bom que isso seja para que quanto menos dúvida tiver, melhor, né? Não, é claro que a gente não vai conseguir assim, esclarecer 100%, porque, como o Renato falou, tem um lado que nós não sabemos, né? É o lado de lá que deve envolver outros fatos também, e que eles conhecem
e que mesmo a equipe do André não poderia conhecer, né? Coisas que devem vir lá de mais alto. Não, beleza. Então, E do passado, né? De cada um, porque nós não sabemos na história aqui, foi colocado resumidamente, né? Mas é um grupo de espíritos que, como o Emmanuel diz, geralmente no grupo familiar, são espíritos afins do ponto de vista dessa afinidade, né? E com os quais é preciso haver o acerto. Ora, se é preciso haver o acerto, é porque um errou contra o outro e o outro contra um. No grupo familiar é assim, a grande maioria. Só que há toda uma preparação antes do grupo reencarnar. É isso que eu estou falando. Então, nós não temos como foi isso. Tá? Quem sabe não estava na necessidade do espírito que foi abortado, certo? Nascer na miséria, sem um pai, né? Com uma mãe que ia se sacrificar por ele, e que, através dos sentimentos da mãe pelo filho e do filho pela mãe, de gratidão por lhe dar a oportunidade de reencarnar, desse tudo certo, e que esse fosse o caminho. Poderia ser. Talvez esse fosse o caminho. Talvez Poderia esse até ser este o fosse. caminho. Mas aí entra o quê? O nosso livre-arbítrio no meio da história. Isso. O meio que fez com que ela mudasse, provavelmente, estou imaginando também, tá? Estou loucubrando aqui. Mas vamos dizer que ela tivesse, ela chegou falando, não, meu pai vai tentar, mas eu vou seguir, vou ser reta nesse sentido. Mas ela não teve força, sei lá, porque durante o momento, no caminho e o meio envolvendo, ela passou para o outro lado. Mesmo assim, ó, vamos tentar ver se vai dar certo. Aí o cara vem e ela fala que não. Ok, vão se acertar depois. A gente sabe que oportunidades novas vão surgir. Eu acho que realmente o planejamento de uma reencarnação assim, é uma coisa grandiosa. Não envolve necessariamente só os pais biológicos, o resto. Tem um monte de coisa que tem aí. Né? A gente tem histórias, somos milenares e temos com certeza histórias milenares. Então, uma reencarnação, ela é processada de tal forma que todos os envolvidos participem. Imagina a organização que a espiritualidade tem para fazer um troço desse. Né? Eu participei de um evento uma vez esqueci o nome do palestrante, e eu ia reencarnar. Então ele me chamou lá, todo mundo na frente, ele falou, escolhe seus pais, eu escolhi meus pais. Agora escolhe o professor, escolhe isso. No final tinha 3 pessoas sentadas lá e um bando na frente, porque aí ele falou, é mais ou menos assim que a coisa acontece. Então uma reencarnação envolve muitas decisões e muitos entrelaçamentos, né? Então, mas confiar que a gente vai errar cada vez menos, né? Acho que é educar o livre-arbítrio, enfim. Muito bem. Vai dar para ler alguma coisa ainda, Eduardo? Acho que dá pelo menos um parágrafo aqui. Dá para ler mais um parágrafo, a não ser que alguém mais queira tecer um comentário que não estava, que até agora não quis falar nada. Mesmo que está com a voz quase sem nada aí, viu? Elisete está assim. Vamos lá. Estou ouvindo. Você só está ouvindo hoje, né, Elisete? Então, vamos lá. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí em instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar se há desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas do mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras
que as de todos os canhões da terra troando de uma vez. Olha a frase. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso de séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nestes momentos, um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh, exclamei aflito. Pode continuar, Eduardo? Pode sim. Contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim e por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabronamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Maior que todos os canhões da Terra troando uma vez só é muito potente, é coisa muito impactante. Né? Por isso que esse assombramento, né, vamos dizer assim, que a Alessandra manifestou, né, mas como assim ele recobrar de tal forma, né, com tanta veemência e com tanta lucidez, né? O ódio recíproco faz isso mesmo. Infelizmente, é o ódio que atrasa a humanidade. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O ódio, o orgulho, o egoísmo, né? Assim, a ideia de somente gozar, né, das sensações da vida material, é isso. Infelizmente, aqui é um processo doloroso de terrível obsessão mútua. Terrível obsessão mútua. E não tem o que fazer. Agora, só o tempo. E a gente orar muito por eles. Né? Mesmo assim, o Calderaro, mesmo com toda essa situação, né, da mãe, né, cometendo o aborto e agora sofrendo as consequências, né, da morte que vai chegar em algumas horas, o Calderaro ainda ora e pede a assistência, certo? De espíritos que vieram para ele. Falou assim, agora dá instruções de amparo à mãe, né? Então ele fala lá, deveriam ajudar a desventurada mãe que permaneceria junto à filha infeliz, a mãe é a Cecília, né? Até a consumação da experiência. E depois, os dois espíritos ficariam assistidos, mas de longe, porque eles já estavam unidos agora pelos laços do ódio. É triste, é uma situação triste, né? E ele fala, é muito complicado quando a nossa mente, que é extremamente poderosa, utiliza todo o poder mental para a dor, para criar a dor e o sofrimento, para odiar, para, né, criar coisas ruins.
é uma situação que a gente não espera, mas acontece. Então, terminamos este capítulo, né? Que é um capítulo doloroso, muito complicado, certo? E que ele fala, olha, é uma situação que não tem mais o que fazer. Agora, só o tempo. Só o tempo. Semana que vem é a leitura do capítulo 11, que, se não me engano, tem o título de Sexo. Certo? Então, é mais um dos problemas da humanidade. É o uso do sexo para dominação, para consumação dos prazeres da vida terrena, né? Como que é, né, o sexo encarado pela humanidade? E se não for encarado com a dignidade que precisa, nós teremos problemas gravíssimos. Então, é a questão, lembro que nesse livro nós estamos estudando principalmente a questão da loucura. No caso aqui, né, o processo de obsessão que se estabelece, né, é por causa de desequilíbrio completo da Cecília, da mãe, né, e que o espírito, então, descobre, sabe quem é e se agarra a ela. Vamos encerrar? Então, vamos agradecer a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visitou e nos visita ainda em nossos lares, trazendo para o ambiente do nosso lar, né, uma atmosfera de paz, de amor, de alegria, que nos visita e traz, então, para todos os integrantes a sua vibração positiva. Pedimos, Senhor, proteção para nós ao longo da semana e que na semana que vem possamos estar todos juntos novamente, com a possibilidade de aprendizado, como foi este último capítulo. Deixamos a nossa prece nas mãos da equipe espiritual, encerrando o trabalho, e que essa prece possa trazer paz aos homens na Terra, né? À humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, gente. Boa Boa semana. noite. Beijo. Boa Melhoras, noite. Lisete. Melhoras. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos parar a gravação. Tchau.